Olá, a menos de 10 dias do início da Copa 2014, nós estamos ouvindo os senadores para saber o que pensam desse evento realizado aqui no Brasil. E agora, quem conversa conosco é a senadora Gleisi Hoffmann. Tudo bem com a senhora, senadora? Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem, Tânia, é um prazer estar aqui com você. Diga para nós, é bom negócio a Copa no Brasil? O assunto está tão controverso, muitos gastos, comparativos entre os dados oficiais da construção de Belo Monte, uma obra de peso do governo da presidenta Dilma. A senhora faz que avaliação desses investimentos e desse retorno? Eu fiz recentemente um pronunciamento aqui no plenário do Senado falando exatamente da Copa e dizia que nós vamos ganhar a Copa e ganhar com a Copa. Vamos torcer muito para ganharmos a Copa, acredito na seleção brasileira, acho que estamos preparados, somos pentacampeões e espero que nós possamos fazer bonito na nossa casa e realmente ficar com a taça. E penso que nós vamos ganhar com a Copa também. Penso não, tenho certeza. Eu tive a oportunidade de acompanhar, junto com a presidenta Dilma, quando estava na Casa Civil, os preparativos da Copa do Mundo. O cuidado que nós tivemos com os investimentos, com a aplicação dos recursos, com a organização da Copa. As pessoas falam muito dos gastos e dizem que esses gastos poderiam ter ido para outros investimentos, como saúde, educação. Só para você ter uma ideia, Tânia, o gasto com os estádios, os investimentos nos estádios, foi cerca de 8 bilhões de reais. Mas são investimentos que não são aportes de recurso público, eles voltam, são empréstimos. Portanto, tudo o que foi aplicado nos estádios volta pela União, volta aos cofres da União, porque foram empréstimos pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pela Caixa. Então, vão voltar aos bancos e vão voltar ao governo. Mas são pagos pelos estados e municípios ou pela iniciativa privada? Pela iniciativa privada. Então, a União emprestou até um teto de 400 milhões para cada estádio. Alguns foram feitos em intermediação com os estados, outros diretos com a iniciativa privada. Se o estado ou o município aportou dinheiro, aí é um problema do ente federado e de acordo com a legislação e a permissão legal que ele tinha. Nós, no governo federal, não fizemos aporte direto de recursos, fizemos as operações de crédito. Portanto, esse recurso volta. E só para você ter uma ideia, desde 2010, quando nós começamos, o Brasil começou a investir na Copa, a trabalhar com a organização da Copa, nós destinamos à saúde e à educação 825 bilhões de reais. Ou seja, nós investimos 100 vezes mais do que investimos nos estados em saúde e educação. Esse é um ponto importante se esclarecer, porque há realmente muito debate e controvérsia em relação ao tema. E por isso eu pergunto à senhora, há 90 dias da Copa, a Comissão de Educação realizou uma audiência pública e trouxe representantes do governo federal para ouvir sobre a organização do evento. Nesse encontro, falou-se que mais da metade das obras de mobilidade urbana não seriam concluídas. Na verdade, se concluiria perto de 5% dessas obras. O presidente do TCU, em entrevista, criticou a nossa cultura brasileira, que na organização do evento fica muito claro a falta de planejamento e a crise de gestão que o Brasil tem. O que enseja em obras inacabadas, uma frustração de expectativa em relação à organização do evento e mesmo desperdício de recurso público. Como é que a senhora reage, fala, nos diz alguma coisa sobre essas observações? Então, vamos lá. Em relação ao Tribunal de Contas da União, primeiro que as obras ficam inacabadas ou paralisadas por conta de determinações do Tribunal de Contas. Agora é que eles estão apontando problemas, deixando a obra seguir em frente e pedindo para que o gestor acerte as situações que estão erradas. Nem sempre é questão de desvio de verba, nem sempre é questão de malversação de dinheiro público. Às vezes é uma questão de processo, de procedimento da realização da obra. Não pode ficar parada, porque uma obra parada é muito mais cara para o Brasil do que você continuar e terminar uma obra. Então, isso é importante dizer. O Tribunal de Contas da União também, muitas vezes, extrapola o seu papel. Ao invés de procurar acompanhar, mostrar os erros, começa a entrar na execução da obra. Quase que pega o papel do executivo. Então, muitas vezes, o técnico do Tribunal de Contas, que não tem a vivência com a obra, que não está no trecho, que não está vendo, começa a requerer questões ou a dar determinações que acabam inviabilizando. Ou seja, essa crise de gestão
também se encontra no TCU. Também se encontra no TCU. O TCU não pode olhar para o Executivo ou para o Legislativo e dizer que a crise é aqui. É lá também. Grande parte dos problemas que nós temos hoje com as obras tem a ver com a forma de atuação do Tribunal de Contas, que para além de ser um órgão de tomada de contas, tem sido um órgão que está se imiscuindo, inclusive, na administração, na gestão da obra. Isso seria caso de uma reflexão aqui no Congresso Nacional sobre... Acredito que sim, acredito que sim. Eu respeito muito o Tribunal de Contas, mas acredito que a gente tem que fazer uma reflexão. Eu acho que quem determina a realização de obras, a execução, quem faz gestão, é o Poder Executivo, que tem mandato popular para tanto. O Tribunal de Contas tem que apontar os problemas, tentar corrigir os erros, mas não entrar na gestão das obras, né? Porque senão você fica com dois entes fazendo a mesma coisa e não consegue fazer as entregas. Nós tivemos muitos problemas em razão disso. A outra coisa é em razão das obras que você falou, são poucas as que estão sendo entregues. Não é verdade. Curitiba, por exemplo, que é a minha cidade, nós estamos entregando lá, o prefeito está entregando com recursos da União, obras de mobilidade urbana, são mais de 10 intervenções na cidade. É o corredor da Marechal Floriano, é o corredor da Avenida das Torres, é o aeroporto, que tem obras que vão terminar para a Copa, é a rodoferroviária, o entorno do clube, o próprio clube. Então, são obras que estão ficando prontas e que vão ajudar na Copa, mas, sobretudo, vão ficar para as pessoas. Ninguém vai lá embrulhar o corredor dessa avenida que eu falei, que é a Marechal Floriano, que é uma avenida importante, que liga Curitiba a São José dos Pinhais, colocar na mochila e levar embora, vai ficar para o cidadão. Aí o medo seria da obra inacabada, acabar não tendo conclusão, que seria outro Isso desperdício. Não vai acontecer, porque todas essas obras são obras previstas no PAC. Elas não foram previstas só por conta da Copa, elas já eram previstas por questão da mobilidade urbana. Qual foi o desafio da gestão pública, tanto do governo federal como se propuseram os municípios e os estados? Tentar antecipar essas obras, pelo menos nas 12 sedes da Copa. Então, nós fizemos um desafio a nós mesmos de tentar antecipar. Por uma série de razões, nem tudo foi possível, mas isso não quer dizer que a obra pare. Ela vai continuar porque ela já era prevista no PAC. Senadora, RDC, Regime Diferencial de Contratação, uma ideia, um conceito que foi empregado para obras desses dois grandes eventos, Copa e Olimpíadas, e que voltou mês passado, sob sua relatoria em forma de medida provisória, para que fosse aplicado em outros momentos de gestão pública. Os críticos, dividiu a opinião em plenário, né? Uhum. E os críticos sempre se apoiavam na questão da Copa. Uhum. Poxa, estamos vendo obras que não andam, pouco comprometimento de quem está à frente do projeto, o RDC realmente é um instrumento. Como é que a senhora defende esse regime? Por quê? É que pouquíssimas obras da Copa foram feitas com RDC. Majoritariamente as obras de aeroporto, e por isso que nós conseguimos entregar quase todas as obras de aeroporto com antecedência. Você vê que nós não estamos tendo problema nos aeroportos do país. Tanto os que foram licitados, mas como os que estão sob responsabilidade da Infraero. Nós conseguimos entregar as obras. Mas foram os únicos que foram feitos por RDC. O RDC foi aprovado pelo Congresso em 2011, foi regulamentado e começou a ser operacionalizado em 2012. E grande parte das obras de mobilidade urbana feitas pelos estados e municípios já tinham iniciado a licitação. E muitos estados e municípios não optaram pelo RDC, fizeram pelo Instituto da Lei 8.666. Por isso, os atrasos e as dificuldades. As obras de aeroporto que nós conseguimos fazer por RDC, nós conseguimos entregar antes. Por isso, com essa experiência, olhando também algumas experiências do DENIT, porque depois nós ampliamos para as obras do PAC, o RDC, é que eu decidi propor ao Congresso que a gente ampliasse, porque o RDC está agilizando mais a realização das obras, está fazendo com segurança, não prescinde, não abre mão de ter o acompanhamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Controladoria Geral da União. Todo o processo de transparência, de fiscalização está presente, mas infelizmente nós não conseguimos avançar. Agora, as obras que estão sendo feitas por RDC, nós estamos tendo outro resultado, um resultado melhor. Para finalizar nossa entrevista, expectativas com relação ao ano eleitoral. A gente viu em 2013, em junho, na época da Copa das Confederações, um manifesto muito político, criticando a atuação, serviços públicos. Qual a expectativa de que realização do evento, organização do evento, desempenho da seleção se misturem com a questão das urnas?
Bom, primeiro é importante dizer que nós vivemos uma democracia, então toda a manifestação pacífica, propositiva, ela é legítima. Aliás, todos os países que realizaram Copa do Mundo foram palcos de manifestações populares. É natural, porque os holofotes estão virados para esses países. Então, qualquer manifestação que você faça, você vai ter imprensa garantida, você vai ter divulgação garantida. Então, é natural. O que nós não podemos admitir é que tenha violência, que tenha vandalismo, né, que as pessoas sejam desrespeitadas. Então, isso a autoridade, a polícia tem que cuidar para que as manifestações não vão por esse caminho, não extrapolem, mas elas são legítimas. Então, reivindicar, manifestar, politizar esse processo é da democracia. E nós temos que aceitar e é isso que nós vamos fazer, não tem problema nenhum. Penso que o resultado da Copa pode sim interferir no humor da população. Não sei se em relação ao voto, né? Mas obviamente que nós ficamos muito tristes quando perdemos jogos, né? Realizados aqui ou fora. Eu, por exemplo, torço muito pela seleção e quero que o Brasil seja campeão. Claro. Quero que o Brasil ganhe a taça, faça bonito aqui na sua casa, que a gente possa atender e receber bem todo mundo e que a gente possa evidenciar um pouquinho das nossas coisas boas, né? Porque senão a gente também fica só olhando as coisas ruins. Nelson Rodrigues já dizia isso, né? Que nós temos a mania de gritar o fracasso e sussurrar aquilo que é bom. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco e aproveitar a Copa, como dizia ele, para ser um momento que a gente faça a profetização do país, que evidencie as coisas boas do país, porque isso é necessário para qualquer povo. Senadora, muito obrigada pela sua presença. De nada. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para o número de telefone e o endereço na internet que aparecem aí no seu vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima vez.